Olá pessoal, meu nome é Thiago Tis do canal Graça e Conhecimento e hoje eu quero dar continuidade ao assunto sobre o falar em línguas. E a pergunta desse vídeo é: nós podemos falar em línguas na hora do culto? A verdade é que muitos cristãos sinceros que creem que o falar em línguas é para os dias de hoje, às vezes ficam com essa dúvida se podemos ou não falar em línguas, orar em línguas na hora do culto. Por quê? Porque o apóstolo Paulo, lá na carta de 1 Coríntios capítulo 14, ele diz: se não tiver quem interprete, fique calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. E a pergunta é: nós devemos ficar calados ou podemos ficar orando conosco e com Deus na hora do culto quando não há interpretação? Então é sobre isso que eu quero falar neste momento. Quando nós olhamos para o ensinamento do apóstolo Paulo, nós vamos perceber que Paulo ele dava muita importância ao falar em línguas. Tanto que Paulo, ele chega a afirmar em 1 Coríntios 14, 18, ele diz assim: eu dou graças a Deus porque eu falo em línguas mais do que todos vocês. Por quê? Porque Paulo havia entendido esse mistério da edificação pessoal, de que quando nós falamos em línguas, quando oramos em espírito, o nosso espírito fala mistérios com Deus e nós somos edificados, mesmo que a nossa mente não participe. Sabe, Paulo entendeu essa edificação ao ponto de que ele diz: eu oro muito mais do que todos vocês, não porque ele estivesse se exaltando ou se gabando, mas porque ele entendeu a importância e a edificação que a oração em línguas traz para aquele que a pratica. E este mesmo apóstolo Paulo que diz que ele falava em línguas mais do que todos os outros, ele diz: eu quero que todos vocês falem línguas, mas muito mais que profetizem. Ao falar sobre profecias e línguas, ele diz: eu quero que todos vocês falem em línguas. Paulo desejava que a igreja entendesse e fizesse o uso correto desta linguagem, dessa ferramenta de edificação que Deus concedeu a todo aquele que crê. Então, entenda, existe um desejo do apóstolo Paulo, tanto na sua vida pessoal de falar em línguas, de fazer uso dessa ferramenta, como também havia um desejo do apóstolo Paulo de que a igreja toda pudesse falar em línguas, mas muito mais profetizar. Por quê? Porque o falar em línguas, como ele ensina, trazia edificação pessoal e a profecia trazia edificação coletiva. Então ele diz: eu desejo que todos vocês falem línguas, para que todos tivessem edificação. E muito mais ainda que profetizassem para que a igreja toda, todos os ouvintes fossem edificados. Então, em primeiro momento, nós precisamos entender que há um desejo do apóstolo Paulo de que a igreja entendesse a importância do falar em línguas. Porém, Paulo ele vai trazer algumas orientações de como deveria ser feito isso dentro da igreja. E para você entender as orientações de Paulo, nós precisamos lembrar dos vídeos passados das três manifestações distintas. Por quê? Porque quando Paulo ele vai trazer as orientações, ele está falando dessas três manifestações. Vou dar um exemplo para vocês. Quando Paulo fala sobre o dom de variedade de línguas, lembre que eu disse, nem todo mundo vai ter o dom, nem todo mundo vai falar em línguas para a igreja, seguido de interpretação. Deus não chamou e nem capacitou todo mundo para desempenhar esse ministério, esse dom. Mas, quando Paulo fala sobre as pessoas que foram chamadas para ter o dom de variedade de línguas, o que Paulo ele vai dizer? Paulo vai dizer o seguinte: se for falar em língua para a igreja, que é a manifestação do dom de variedade de línguas, ele diz que haja quem interprete e que fale apenas dois ou três. Aí ele diz: mas não havendo intérprete,
Ele está falando agora da linguagem de oração, que não precisa de interpretação. Ele diz, não havendo intérprete, ele diz, fique calado na igreja, falando consigo e com Deus. Veja que Paulo ele não proibiu o falar em línguas dentro da igreja. Quando ele diz fique calado na igreja, Paulo estava dizendo você não precisa ficar falando para todo mundo te ouvir, não precisa ficar orando em voz alta, gritando no meio da igreja, atrapalhando o seu irmão. Então, quando ele diz fique calado na igreja, orando apenas consigo e com Deus, nós poderíamos transliterar da seguinte forma: você não precisa falar para todos te escutarem. Fique orando você, conversando em espírito com Deus, falando em línguas apenas você e Deus. Por isso, irmãos, nós precisamos entender as orientações que Paulo vai trazer à luz dessas três manifestações. Por exemplo, ao falar do dom de variedade de línguas seguido de interpretação, Paulo deixa claro: se tiver pessoas com o dom de variedade de línguas, ele diz que fale 2 ou 3 e que haja interpretação, para que a igreja seja edificada. Agora, não havendo interpretação, agora ele já está entrando no campo da oração em línguas, quando você está falando com Deus, que não há necessidade de interpretação. E ele vai dizer, se você não tem interpretação, você não está falando para a igreja ser edificada, para que a igreja entenda, você está falando apenas você e Deus, Paulo vai explicar, fique calado na igreja, falando você com Deus. Paulo não proibiu o falar em línguas na igreja. O que ele está trazendo é orientação para que haja ordem e decência. Se você não vai interpretar que você apenas está usando a linguagem de oração para conversar com Deus, então você não precisa gritar, não precisa falar em voz alta para todo mundo ouvir, você não precisa falar para a igreja, você pode falar no seu cantinho, orando, você e Deus. Paulo não proibiu o falar na igreja quando ele diz fique calado na igreja orando você e Deus. Ele está dizendo você não precisa falar para todo mundo te escutar. Você pode falar apenas para que Deus te escute. E aqui existe um princípio fundamental. Porque quando falamos do falar em línguas, talvez porque muitas pessoas não foram ensinadas, não foram instruídas, faltou o ensinamento, as pessoas aprenderam que falar em línguas é você ficar falando alto no culto para que todo mundo te escute. Talvez até criar uma mentalidade de que falar alto no culto é sinal de espiritualidade, quando na verdade o falar em línguas não tem nenhuma dessas finalidades. Então entenda, a orientação de Paulo é, não havendo interpretação, não sendo uma manifestação do dom de variedade de línguas, que ele é direcionado para a igreja, seguido de interpretação, para que todos sejam edificados, Paulo está dizendo, fique falando você com Deus e não precisa gritar para todo mundo ouvir. Entende? Você pode falar baixinho, em mistério com Deus. E aqui existe uma questão que é importante. Porque isso nos leva a um segundo ponto. Qual é? Paulo, ele destaca o seguinte, se não há interpretação, ele diz, quando eu estou com a palavra, quando eu estou com o microfone, Paulo diz, eu prefiro falar meia dúzia de palavras inteligíveis com a minha mente, com o meu entendimento, que todo mundo vai entender, do que ficar falando em línguas no microfone para todo mundo ouvir e as pessoas não entenderem nada. Porque vai ser como um sino que tine e a gente não entende. Vai ser como um instrumento tocado todo fora de harmonia que as pessoas não compreendem o que está sendo tocado. Vai ser como uma trombeta que dá um som incerto e as pessoas não compreendem. Por quê? Porque elas não têm a interpretação. Você está sendo edificado. Você está dando o seu louvor bem a Deus, você está orando bem a Deus, mas as pessoas que te escutam, elas não entendem, porque não há interpretação. Então, Paulo ele vai trazer uma orientação. E essa orientação ela é específica para quem está com o microfone, para quem está conduzindo a ordem do culto. Ele está dizendo, se você está à frente e você tem o desejo de falar em línguas, mas não tem a interpretação, então não fala. Paulo diz, deixa para falar em línguas quando você estiver conversando só com Deus. Só vai falar em línguas direcionado à igreja se você tiver interpretação.
Essa é a orientação que Paulo estava dizendo. Por isso que ele diz, eu falo em línguas mais do que todos vocês, mas quando eu estou falando para as pessoas, eu prefiro usar meia dúzia de palavras que as pessoas entendam do que falar 1 milhão delas e as pessoas não compreenderem, porque elas não vão ser edificadas. Quando nós entendemos essas duas orientações dadas por Paulo, fica mais fácil entender por que Paulo disse que se entrar um incrédulo, um visitante que não entende sobre o falar em línguas, ele vai achar que está todo mundo louco se ele vê todo mundo falando em línguas. Então, o que Paulo estava querendo dizer não é que você não pode orar em línguas dentro da igreja, mas que você deve usar esta ferramenta com sabedoria. Só fale para todo mundo ouvir se você tiver a interpretação. Só fale no microfone quando você tiver conduzido o culto se também houver uma interpretação. Ou se você estiver debaixo de uma inspiração do Espírito Santo para o sinal aos incrédulos, que o Espírito Santo vai traduzir. Senão, se você estiver apenas orando e falando com Deus, deixe para fazer isso no seu particular com Deus. Eu vou dar um exemplo para vocês. Desde que eu congrego na igreja em que eu estou, eu sempre preguei, eu sempre ministrei a palavra de Deus. E desde que eu entrei na igreja, eu falo em línguas, eu oro em línguas. Mas nunca falei em línguas na pregação, nunca falei em línguas no púlpito. Pelo contrário, quando eu estou no culto, eu estou orando em línguas, eu estou falando em espírito com Deus, meu espírito está falando mistério. Quando eu pego o microfone, quando eu vou conduzir um culto, eu procuro falar palavras que as pessoas entendem. Eu não falo em línguas no púlpito. Por quê? Porque Paulo ele nos ensinou. Quando ele está conduzindo o culto, é preferível falar 2 ou 3 palavras que vão trazer edificação para a igreja do que falar um monte de palavras em mistério. Aonde nós vamos estar orando bem, vamos estar cantando bem, mas as pessoas não vão estar entendendo nada e não vão poder dizer amém para aquilo que a gente fala. Então, eu, particularmente, quando eu estou no culto, eu oro em línguas, eu falo no meu cantinho, converso com Deus, uso essa ferramenta de edificação na igreja, no trabalho, na fila do banco, quando eu estou no carro, quando eu estou dentro de casa. Mas, irmãos, falar em línguas não significa que você tem que gritar onde você está. Você pode estar falando baixinho, sussurrando, você pode estar orando num tom médio, onde você e Deus apenas escutam. Nem por isso você precisa estar gritando na hora do culto. Eu até entendo que muitas pessoas às vezes se emocionam, porque, na verdade, não existe sentimento maior do que ser cheio do Espírito Santo, algo que nos emociona, nos empolga, que às vezes realmente nos levam num impulso a falar mais alto. Mas ainda assim, irmãos, a orientação dada por Paulo é que dentro da igreja a gente fique calado, no sentido de não ficar falando para os outros, mas que a gente dentro da igreja orasse apenas nós conversando com Deus. Pode falar em línguas na igreja? Pode. Percebam que Paulo não proibiu falar em línguas na hora do culto. Pelo contrário, quando ele fala da ordem do culto, do ambiente do culto, ele vai escrever o seguinte: 1 Coríntios capítulo 14, versículo 39. Ele diz: portanto, meus irmãos, busquem com dedicação o profetizar. Ele está falando do ambiente do culto. Ele diz: busquem com dedicação o profetizar, mas não proíbam o falar em línguas. Mas tudo deve ser feito com decência e ordem. Então entenda, Paulo não proibiu o falar em línguas na hora do culto. Pelo contrário, ele apenas disse que deve haver decência e ordem. E ele mesmo traz orientações. Ele vai dizer para nós: se você está debaixo de uma inspiração do Espírito Santo, no dom de variedade de línguas, tem quem interprete, ou você mesmo vai ser usado para interpretar. Então você pode se direcionar à igreja, pode falar em voz alta para todo mundo escutar, porque você vai trazer interpretação ou vai ter quem interprete. Não tendo quem interprete, então fique calado no sentido de falar para todo mundo ouvir, falando apenas você e Deus. Agora, para quem conduz o culto, tem uma segunda orientação.
Ele diz: você está falando para a igreja? Então, fale em palavras que as pessoas escutem. É vantagem você falar poucas palavras, mas que as pessoas vão entender, do que você ficar ali meia hora falando em línguas, falar 1 milhão de palavras em línguas, mas as pessoas não conseguirem entender e, por não entenderem, não serem edificadas. Então, só fale em línguas quando você estiver conduzindo o culto, se você tiver a interpretação, para que todos entendam e todos possam dar o amém e serem edificados pelo que Deus está trazendo. Caso contrário, pode orar no culto? Pode. Paulo diz: não proibais o falar em línguas, mas faça isso com ordem e decência. Lembre que se entrar um visitante e ele te ouvir gritando e falando em línguas e ele não entende esse mistério, por mais que seja bíblico, ele vai ficar escandalizado, ele vai achar que está todo mundo louco. Agora, se você estiver orando e falando com Deus em mistério, no seu cantinho, a pessoa nem vai estar escutando. Então, entenda, irmãos. Paulo, ele não proibiu falar em línguas no culto, ele apenas trouxe orientação para que haja ordem e decência. Então, só para a gente finalizar, eu quero que você lembre, existem diferentes manifestações do falar em línguas. Existe a linguagem de oração, o dom de variedades e o sinal aos incrédulos. Quando Paulo fala sobre o dom de variedade de línguas, ele diz que fale 2 ou 3, o resto fique ali calado e que haja interpretação. Ele diz: se houver esse sinal, você tiver debaixo dessa manifestação, pode falar em línguas. Por quê? Porque ele é chamado de um sinal aos incrédulos. Agora, se não for debaixo dessa manifestação, Paulo diz: não fique falando para a igreja, não fique ali gritando em voz alta. Ele diz, pelo contrário, fique calado no sentido da igreja, falando apenas você e Deus. Tá bom? Então, você pode orar em línguas, você pode usar essa linguagem de oração? Pode e deve. Paulo diz, não proibais. Apenas aprenda a usar dentro das diretrizes que Paulo deixou para nós, que vão trazer ordem e decência para o culto e que não vão atrapalhar quem está pregando, não vai escandalizar aquele que é visitante, aquele que é incrédulo, aquele que está chegando na igreja. Tá bom, irmãos? Lembrem, tudo que Deus nos deu deve servir para a edificação e não para trazer desordem. Espero que esse vídeo ele tenha somado ao entendimento que você já tem das Escrituras. Se você gostou e ainda não é inscrito, se inscreve no meu canal, ative o sininho para receber todas as notificações. Deixe o seu like, deixe os seus comentários em amor e compartilhe esse vídeo com seus irmãos. Um abração e até o próximo vídeo.